Oi, gente! Está começando o nosso terceiro episódio do WCast. E eu tenho uma super novidade para vocês nesses próximos episódios. Como vocês já devem saber, né, o mês de março é o mês da mulher. Então, todos os episódios desse mês serão voltados para temas para a comunidade feminina cristã. Então, você que é mulher, fique de olho, fique ligadinha. Vão ser temas muito edificantes, diversos também, com diversas convidadas. Vamos ter aqui diferentes assuntos tanto sobre vida espiritual, vida sentimental, a saúde em si. Então fiquem aí ligadinhas. E a nossa convidada de hoje é a Brenda. Seja bem-vinda, Brenda. Muito feliz em tê-la aqui com a gente nesse bate-papo de hoje. Um bate-papo tão especial, né? Voltado para as mulheres, em comemoração a esse mês. E agora, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre você, sobre sua vida. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Brenda, tenho 23 anos, faço parte aí desse nosso ministério, né, que é a Igreja Metodista Wesleyana, desde muito nova. Toda a minha família, né, faz parte da comunidade cristã, graças a Deus. Eu trabalho como designer de sobrancelha lá no Estúdio Miriam. Eu gosto muito dessa área da beleza, sabe? Eu me sinto muito confortável porque eu gosto muito da mudança, né? Gosto muito dessa parte de que, nossa, as pessoas estão ali, chega, ai, nossa, eu quero fazer isso e tal. Aí a hora que acaba, nossa, meu Deus, muito bom, fiquei muito linda, você arrasou e tal. Eu gosto muito disso, né? Eu sou formada em enfermagem, tô fazendo uma pós-graduação em estética agora, né? Porque essa realmente é minha área. Essa é a sua área. Quando eu digo que essa é minha área, essa é a minha área. Gosto muito dessa área da beleza, do cuidado. Uhum. E aproveitando que você falou sobre isso, né, estética e tudo mais, que é a sua área, né, o seu trabalho, sim, aquilo que você tem contato todos os dias, né, com diferentes mulheres. E também já deu entrada para o nosso tema de hoje, uma abertura para a gente falar sobre o nosso tema de hoje, que é a baixa autoestima e insuficiência. O que Deus acha sobre isso? Quando a gente fala sobre autoestima nos dias de hoje, as pessoas têm a tendência de associar muito com aquele sentimento da mulher se sentir soberba. Ela é suficiente, é ela por ela mesma. Ela é suficiente completamente, ela não precisa de mais ninguém. As pessoas associam autoestima com isso, só que a gente sabe que para nós mulheres cristãs não é isso, porque a Bíblia, ela não fala exatamente sobre autoestima, mas Deus nos deixa diversos ensinamentos sobre isso. Então eu queria saber de você, qual que é a sua definição sobre autoestima e como é que ela se relaciona com a fé cristã? Nós sabemos que a autoestima tem um significado, né, aí para a sociedade, mas a definição para mim é a definição de cuidado consigo mesmo, né, o amor próprio, que é muito importante. Sim. Então, assim, quando a gente está com a autoestima elevada, significa que estamos cuidando do nosso amor próprio, né? Claro, tem aqueles momentos que a gente está passando por algumas situações, a gente acaba se deixando abalar e tal, mas cuidar de nós mesmas é muito importante. Bastante. Né? Define bastante aí. E tem muita relação com a fé cristã, pra mim também, a parte de que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Sim. Então, Deus já deixou aí pra gente saber, né? Assim, precisamos nos amar. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, Deus nos ama do jeitinho que Ele nos criou, do jeitinho que Ele nos fez. Sim. Então, porque nós somos criação dele, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente deixa de se amar, deixa de se cuidar, nós não estamos amando uma criação de Deus. Sim, então, é muito importante trabalhar nisso, em desenvolver em nós a autoestima, mas não é aquela autoestima que a pessoa se acha autossuficiente, porque ninguém é autossuficiente. Todos nós somos dependentes de Cristo, somos dependentes desse amor. E quando falamos sobre autoestima, sobre nos encontrarmos, encontrar esse cuidado em nós mesmos, dá pra lembrar muito também sobre identidade, né? Pensar sobre identidade. E como é que você acredita que as mulheres podem encontrar a sua própria
o seu próprio propósito e identidade em Cristo, porque isso também remete à autoestima, né? Isso é uma coisa muito pessoal, essa questão de descobrir a nossa identidade em Cristo, né? Sim. Porque a identidade é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem seu CPF, então cada um tem a sua identidade. Suas vivências. Sim, então assim, é muito complicado eu chegar pra alguém e falar assim, olha, pra você encontrar sua identidade, você tem que fazer isso daqui. Não é e somente de bolo. isso. Não tem como, né? Porque cada um tem uma vivência de vida, cada um teve uma experiência, algo que passou mais profundo, que só essa pessoa e Deus sabe. Então é muito complexo. Porém, tem meios mais fáceis, né, da gente conseguir chegar a desvendar, né, esse método aí de descobrir a nossa identidade, principalmente nossa identidade em Cristo. Por exemplo, eu tô participando de uma mentoria agora, né, Curadas pra Curar, inclusive. Fica a dica pra mulherada. Ó, bem bacana. Então, assim, eu tô aprendendo muito e, inclusive, o nosso primeiro tema está sendo a identidade. Olha que coincidência! Muita coincidência. E assim, é muito importante, tá sendo muito importante pra mim. Eu tô descobrindo várias coisas, como por exemplo, pra eu conseguir descobrir a minha identidade, eu tenho que sim, observar a minha família. Observar a minha mãe, meu pai, meus parentes, os meus amigos, que são as pessoas que convivem comigo, né, ali Sim. no dia a dia. E às vezes tem pessoas que estão comigo desde que eu sou muito nova, então às vezes tem gente que sabe coisas sobre mim que Você não nem se eu lembra. mesmo me lembro, que nem eu mesma sei. Então é muito complicado. Então assim, pra eu conseguir chegar, descobrir, né, essa minha identidade, eu preciso analisar ali tudo ao meu redor. Por exemplo, tem até uma frase que tá aqui. Gente, não vou falar nada muito assim da gente não, viu? É só pra deixar o pessoal bem curioso pra participar e com vontade de próxima participar. mentoria. A frase é o seguinte: os acontecimentos da vida de cada pessoa geram sobre ela a formação de uma lenta imagem de si mesma. Uma viva imagem que aos poucos se constrói por meio de experiências e trocas com os outros. Mãe, pai, família, parentela, amigos de infância e as sucessivas ampliações do círculo de convivência. Então, isso fala muito sobre a gente. A nossa família fala muito sobre a gente. Com isso, a gente consegue descobrir a nossa identidade. E em Cristo, como eu já falei, que somos imagem e semelhança dele, ele nos criou perfeitos, né? Então, ele sabe de cada detalhe. Se a gente tem alguma dúvida, a melhor pessoa para nos responder é Jesus. Sim. Somente Deus nos conhece assim por completo, da cabeça aos pés. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Até porque foi ele quem nos né? fez. Então, assim, ninguém melhor que ele para nos ajudar nessa descoberta da identidade, né? Sim, exatamente. E uma coisa muito interessante que você falou sobre as pessoas que mais convivem com a gente, né? Isso afeta muito. Porque, por exemplo, vamos pegar a infância. Quando essa menina criança, ela nasce em um lar onde ela só é colocada para baixo, onde ninguém prioriza as qualidades e só os defeitos, ela vai crescer com uma autoestima abalada. Só que o mais importante é ela crescer e conhecer a identidade que ela tem em Cristo, né? Porque a palavra de Deus deixa tudo muito claro. Porque na Bíblia ele fala que nós somos tão preciosos quanto o rubi. Nós somos fortes, nós somos corajosas, nós somos perdoadas, justificadas. Então, é esse tipo de certeza que a gente deve carregar, né? Porque é a identidade que nós vamos criar e aceitar que Jesus nos deu, né? Porque se Jesus disse, se Deus disse, a palavra de Deus diz que eu sou tudo isso, por que eu vou acreditar no que o mundo diz que eu sou? Pois é, né? é desse jeito. E quando a gente descobre a nossa identidade em Cristo, é muito difícil ter qualquer outra coisa lá no mundo que nos deixe pra baixo. Porque se eu tenho certeza do que Deus pensa sobre mim, por que eu vou ficar preocupada com o que o outro pensa? Né? E isso já interfere muito na questão da nossa identidade em Cristo, da nossa autoestima, porque, suponhamos, a gente chega em algum lugar, né, e faço alguma coisa, por exemplo, eu faço parte do Ministério de Louvor, né, da igreja. Então, às vezes eu venho, faço louvor. A gente sabe que o louvor é pra Deus, mas... Com certeza.
as músicas que a gente tá cantando, as pessoas que estão ali, elas estão escutando, né? Então a gente tem que fazer com perfeição, claro. Mas às vezes tem dia que a gente não tá tão seguro de si, né? Porque querendo ou não, somos humanos, né? Também erramos, somos falhos. Então assim, a gente vem, às vezes faz um louvor que a gente fica muito apreensivo e tal. Aí a gente vai e desce, alguém chega pra gente e fala assim: nossa, que louvor abençoado. Nossa, foi muito bom e tal. Aí você fala: nossa, graças a Deus, então deu tudo certo. Todo mundo sentiu a presença de Deus, né, através da minha vida, porque essa é a intenção, né, do Ministério de Louvor. Você, né? Sim. Aí, logo em seguida, você continua andando ali e alguém chega e fala assim: ai, não gostei tanto do louvor, as músicas não tá. Porque a gente já sabe que aquela pessoa ali não está no mesmo espírito, ela não tá ali na mesma sintonia que você. Ela não veio preparada assim, não, eu só quero buscar a Deus e pronto. Então a gente sabe que infelizmente às vezes acontece isso. Então veio uma pessoa e te elogiou, né, elogiou o louvor que você fez ali e tal, muito bacana, e veio a pessoa e te criticou. Você vai dar ouvido pra quem? Normalmente costumamos dar ouvido pra pessoa que falou crítica. mal, pra crítica. Mesmo que ela seja construtiva, a gente escuta a crítica. A gente prefere dar ouvido pra crítica. E é assim como que a gente faz com Deus. Às vezes Deus chega e fala assim: minha filha, você é amada, você é querida, né? Eu te amo, você é tudo isso. Aí vem o inimigo e fala assim: não vale, não, você não vale nada, olha o que você fez, você errou, você erra, você peca, né? E a gente faz o quê? Não dá ouvido pra Deus. Não dá ouvido pro nosso pai, que é dar ouvido pro inimigo. Sim. Então, assim, tudo isso tá muito ligado, né? É tudo sempre muito ligado. Uma coisa vai puxando a outra. Sim. E diz muito sobre a autoestima, né? Isso que você citou sobre a gente sempre dar ouvido pra crítica. Sim. Ouvir críticas, às vezes, ajuda, porque nos impulsiona a melhorar. Sim, isso é verdade. Só que abala. Querendo ou não, abala. E o que a gente prioriza? Críticas, pensamentos do quanto não fizemos da maneira correta. Sim. E isso afeta a autoestima. Porque aí vem aquele pensamento: eu sou insuficiente, eu não sou capaz, isso e aquilo. Só que é sempre importantíssimo ter em mente: eu sou humana, como todo mundo, e eu erro, e eu estou sujeita a errar, eu estou sujeita a pecar, mas eu estou firmada na identidade que Jesus me deu. Sim. E isso vai querendo não deixar a gente seguir no mesmo erro. Porque, cara, eu sou preciosa, eu sou amada, Jesus entregou a vida por mim. Pois então, por que eu preciso continuar no erro? Por que eu preciso continuar pecando? Por que eu preciso continuar diminuindo a mim mesma, sendo que Deus se fez homem pra morrer por mim? E aí também tem aquela questão da diferença, né? Aquela música que diminua eu pra que tu cresça, Senhor. Às vezes as pessoas trocam, elas invertem aí os papéis. Sim. Elas não entendem que quando é pra diminuir o eu, né? Tipo assim, a carne pra deixar que Deus tome conta da nossa vida. Sim. E não é pra diminuir, tipo assim, ficar me menosprezando. Deus não quer que a gente se menospreze, de jeito nenhum. Porque se somos imagem e semelhança dele, é muito bom. Gente, isso mudou muito a minha vida. Quando, assim, porque Deus me moldou. Me mudou completamente, né? Mudou toda a minha história. Quem me vê hoje em dia, nossa, eu mesma não imaginava. Eu falava assim, gente, quem diria que sou tão pecadora, tão falha, estaria onde que eu tô hoje, né? Assim, dentro da presença de Deus, né? Porque é muito importante a gente viver demais. Assim. E agora, vamos entrar em uma outra questão, que é sobre a influência que o mundo tem sobre a vida feminina, sobre a autoestima feminina. Hoje em dia existem muitos padrões. Sim. Padrões de estilo de vida, padrões de beleza. São diversos padrões que a gente vivencia na sociedade do mundo lá fora. Né? E como é que você acredita que as mulheres elas podem superar a pressão da sociedade para se conformar a certos padrões de beleza e de comportamento? Como é que elas fazem como fazer para vencer isso, lutar contra isso e entender que não é sobre o mundo, mas é sobre Jesus? Primeira coisa, é muito importante a gente avaliar e começar a rever os lugares aonde a gente vai, né? Porque, como eu falei, as pessoas que nos rodeiam,
influenciam muito na nossa identidade. Então, se elas influenciam na nossa identidade, elas vão nos influenciar no que a gente acredita, né? No que a gente acredita que é o certo. Sim. Então, assim, se a gente está numa roda de amigos do trabalho, por exemplo, onde as mulheres só falam de, ai, nossa, saí no final de semana, aprontei, bebi todas, fiz isso, fiz aquilo e tal, aí você vai começar, mesmo que você seja da igreja, mesmo que você seja cristão, mesmo que você esteja lá toda semana, né? Querendo ou não, o inimigo começa assim, entendeu? Aí você começa a duvidar de si mesmo, às vezes você tá um pouco distante de Deus, tá acontecendo algum problema, você se distancia um pouco ali, sua vida espiritual vai se esfriando, aí o inimigo começa a entrar nessas brechas. Então, assim, isso influencia demais. Você tá lá numa roda de amigas e elas estão falando, não, porque eu fiz isso, fiz aquilo e tal, e você começa a falar assim, nossa, certa tá elas, né, eu tô aqui e tal. Infelizmente, a gente tá suscetível a isso, né, eu não posso falar, não, isso comigo não vai acontecer, de jeito nenhum a gente não pode falar isso, a gente é humano, a gente é carne. Infelizmente, se a gente dá brecha, o inimigo entra mesmo. Então a gente tem que começar a rever, começando por aí, a gente precisa começar a rever os lugares que a gente habita, os lugares que a gente vai, as pessoas com quem a gente convive, que isso influencia demais. Sim. Então, quando eu era mais nova, na época da escola, teve um momento que eu me afastei da presença de Deus. Eu sempre fui da igreja, mas teve um momento que eu me afastei. Por quê? As amizades me influenciavam demais. Sempre me influenciava ao que era pior. Só que pra mim era muito legal, né? Na juventude e tal, adolescência ali. O mundo sempre é mais atrativo, né? Os hormônios, né? A flor da pele, né? Aquela coisa que todo mundo sempre fala. Então, assim, eu falava assim, nossa, o mundo é bem mais divertido. É bem mais bacana. É muito melhor eu usar essa roupa aqui mostrando tudo, né? Muito melhor, né? Porque aí, às vezes a gente, por exemplo, tem um sonho de ter uma família e tal, e nessa época você começa a olhar assim, os meninos tá ali namorando com aquelas meninas e tal, então vai ser mais fácil de eu namorar daquele jeito. Se eu fizer que nem ela, vai ser mais fácil de eu conseguir o que eu quero. Mas não é. E isso é uma coisa que o inimigo coloca na nossa mente, né? Sim. E é muito fácil de ser influenciado dessa maneira. Sem querer, você vai indo. E na hora que você vê, não tem como você voltar mais. Já caiu no erro. Né? Porque aí você já caiu no fundo do poço. Sim, claro, tem como voltar. Jesus é o caminho. Mas assim, tá muito mais complicado, muito mais distante. Porque aí você se deixa levar. Então, as coisas do mundo de hoje em dia, os padrões, eles vão te levando, né? Porque aí vira um ciclo vicioso. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente entra nesse ciclo vicioso juntamente com essas pessoas e acaba se perdendo. Ao invés de trazer elas para a igreja, a gente vai junto com elas. Essa questão, ela é bem complexa, né? Porque, assim, os padrões de hoje em dia impostos pela sociedade acaba que traz muito aquela questão de feminismo, né? Ai, que não sei o que tem que ser assim, porque homem não manda em mim, e não sei o que, não vou obedecer homem, não quero ser submissa. Então, já começa aí. Isso aí que já começa a trazer esses padrões e começa a fazer com que a gente se perca daquilo que Deus tem pra nossa vida. Sim. Porque são coisas, infelizmente, são coisas totalmente diferentes. Se eu falar que eu nunca pensei desse jeito, eu vou estar mentindo, porque, como eu disse, já teve um momento que eu me perdi, me deixei levar, né, por essas coisas, porque o inimigo... Gente, a forma que o inimigo entra nessas brechas, se você dá a brecha, o inimigo vai entrar mesmo e você se perde. Não tem como, se perde muito. Então, assim, tem que tomar cuidado o tempo todo, tem que vigiar e orar o tempo todo. Sim. Entendeu? Principalmente pra gente não deixar entrar nesses padrões. O que acontece? A questão da autoestima, hoje em dia, eles trazem que a autoestima, você só vai conseguir ter ela se você tiver com um relacionamento perfeito, a casa perfeita, se você estiver perfeito aos olhos deles, né? Que é aquela coisa de televisão, né? Que você acorda perfeita, maquiada e tudo mais. E assim, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que nem todo mundo é igual. Cada pessoa tem um jeitinho especial, né? Cada pessoa tem um jeitinho dela. Cada pessoa é única. Não tem como. Igual, você tem o cabelo loiro e tudo mais, mas seu irmão também tem o cabelo loiro.
Mas aí ele tem o cabelo cacheado, seu cabelo é loiro, mas é liso, entendeu? Então, cada um é um. Aí, no final, vocês dois têm o cabelo igual da sua mãe. Mas também não é tão igual. Né? Então, assim, cada pessoa, ela é exclusiva. E quando a gente olha pra esse lado, dessa exclusividade de cada pessoa, é exclusividade. E a gente não pode deixar a sociedade tirar isso da gente, né? Porque aí ela quer tirar a sua exclusividade, ela quer montar um padrão e quer que todo mundo seja igual. Siga aquele padrão. Se a gente for pensar desse jeito, a gente vai ter que todo mundo começar a emagrecer, vai ter que todo mundo começar a ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito, e não é assim. Por exemplo, eu nesse momento eu estou passando pela transição capilar, né? Estou com o cabelo bem curtinho e já ouvi muitos comentários sobre isso, comentários negativos, comentários positivos. E cara, tem coisa que a gente releva, tem coisa que a gente não escuta. Porque senão, isso nos afeta. Sim. Né? E como cada pessoa é única, tem a sua exclusividade, como que eu posso ouvir que por exemplo, a pessoa... Como que eu vou explicar? A pessoa tem o cabelo liso, vai chegar pra mim e falar assim, não, se você deixasse seu cabelo assim, ficaria muito mais fácil. Seria muito melhor. Mas como que ela sabe? Como é que ela entende sobre não é a mesma isso, né? coisa, né? Igual, tem uma influenciadora que ela ensina as pessoas a ser chique. Esqueci o nome dela agora. Elegante. Ela ensina as pessoas a serem elegantes. Porque isso é chique, isso é elegante, isso é cafona, isso é brega e tal. Mas, cara, tem coisa que ela fala que é muito relevante pra vida da gente. Que realmente, igual tem alguns tipos de roupa que você sabe que é vulgar, né? Que não tem como você usar aquela roupa, né? Então, só que, por exemplo, uma coisa minha, que eu tava até falando com a minha mãe essa semana, é o baby hair que eu uso, né? Ela falou que é brega, que é cafona. Mas ela nunca teve que cortar o cabelo desse tamanho pra poder passar por uma transição. Ela nunca vai precisar passar por isso. Então ela não sabe como é de fato passar por isso. O que que ela vai escutar, o que que ela vai fazer e aquela coisa. Às vezes a gente não tá bem com a gente mesmo, já tá passando por uma transição, uma mudança muito grande na vida da gente. E tem comentários que a gente vai ouvindo e vai só diminuindo, nos menosprezando. Sim. Sem necessidade, né? E isso abala muito a autoestima. Demais. Isso aí faz com que a gente comece a querer entrar nos padrões. E é assim que a gente começa, nas pequenas coisas. Por exemplo, eu vou olhar o que ela tá falando, que todo mundo começou a falar que realmente ela tá muito certa. Essa mulher tá certa mesmo em tudo que ela fala. Tá, beleza. Vamos começar a ponderar. Porque nas poucas coisas, igual, aí ela vai falar que isso ou aquilo é elegante. E aí eu vou ouvir e vou chegar pra minha amiga e vou falar assim, amiga, eu ouvi essa menina aqui falando e ela disse que isso aqui que você tá fazendo não é elegante. Sua amiga tá lá, já não tá muito bem. Aí fala assim, realmente, não vou fazer transição mais não. Vou começar a alisar meu cabelo. E aí você começa a entrar nos padrões dessa forma. E não pode ser assim. A sua amiga chegou pra você e falou assim, não, amiga, isso aqui não é elegante e tal. Não, tá, tudo bem, beleza, não é elegante pra ela. Pra você. Pra mim vou seguir aqui dessa maneira, né? Desde que não seja uma coisa vulgar, que te tire ali da presença de Deus, né? Então a gente segue ali, mas eu tô falando assim das coisas básicas. Porque aí, a hora que você começa a ver, você vai indo e vira aquele círculo vicioso que a gente fala. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê na internet, porque hoje em dia a internet tá aí, né, pra tudo. Até sem vida. lei, né, infelizmente. Sim. Então, assim, ela tá deixando a gente a par de tudo. Então, a gente tem que começar a rever o que a gente vê, o que a gente acredita, e não esquecer que a gente tem que estar dentro da palavra sempre. Sim. Né? A gente pode rodar e temos que voltar para dentro da palavra. Sim. Né? Por quê? O padrão que a gente tem que seguir é o padrão da Bíblia. Mas, por exemplo, estilo de roupa. Cada pessoa tem um estilo de roupa diferente, né? Não existe, esse aqui é o estilo certo, esse aqui é o estilo errado e tal. Por exemplo, tem gente que gosta mais de vestido. Tem gente que gosta mais de usar calça, né? Isso aí vai da pessoa, do gosto dela, do estilo dela. Sim. Desde que não te tire da presença de Deus, desde que não esteja vulgar. Isso aí é sem problema, né? Então, o padrão que você tem que seguir é o padrão de Cristo.
siga o padrão de Cristo. Siga o seu padrão, né? Que se você está vivendo em Cristo, você vai seguir o padrão de Cristo, então siga o seu padrão. Por exemplo, eu gosto muito de usar calça, mas esses dias eu cheguei aqui na igreja com um vestido aqueles camponesa. Todo mundo falou, nossa, Brenda, mas que é isso? O que tá acontecendo com você? Você não você não gosta de vestido assim, o que tá acontecendo? Gente, eu ganhei o vestido, achei ele lindo, sempre vi todo mundo usando e achava muito lindo, achava que não ia combinar comigo. Fui lá e coloquei. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, agora tá todo mundo usando, vai todo mundo falar que eu tô entrando no padrão. Eu falei assim, não, peraí, não é assim também, né? Vamos pensar direito, né? Sim. E quando a gente fala disso sobre comportamentos, para o mundo, quando a gente começa a analisar, é aquilo. Não, eu só vou conseguir me sentir bem bonita se eu vestir uma roupa que realce o meu corpo, que mostre o meu corpo. Só assim eu vou mostrar para as pessoas que eu me amo e que eu me valorizo. Não, eu só vou passar confiança para as pessoas se eu ter um relacionamento muito cedo. E isso não é um comportamento que a Bíblia diz para nós termos. Sim. Por exemplo, quando a gente vai falar para uma pessoa do mundo em si, que não segue a Bíblia, que não conhece, sobre o fruto do Espírito. Mansidão, amor, paciência. Para uma pessoa que não quer seguir esse padrão e que não conhece esse padrão, isso é loucura. Por exemplo, aí a pessoa vai pensar, tá, fruto do Espírito, mansidão. Então aí se a pessoa aparece pra mim e diz coisas na minha cara que eu não gosto, eu tenho que ficar calada? O que o fruto do Espírito diz? Sim, você tem que ficar calada. Aí a pessoa vai perguntar assim, mas eu não sou besta não. Ou então eu já ouvi, infelizmente, eu sou crente, mas eu não sou boba, eu não tenho que ficar calado, não tem. E isso é um comportamento padrão do mundo. Sim. Que não condiz com nós, mulheres cristãs que seguimos a palavra de Deus, devemos seguir. A nossa busca diária deve ser a busca pelo fruto do Espírito, busca pela presença de Deus e pela identidade, né? Como a gente está falando aqui desde o começo, que nós devemos trazer para a nossa vida todos os dias aquilo que Deus diz sobre nós, porque é o que Ele diz que é o que importa realmente para nós. O que o fulano que não é da igreja diz, o que diversas pessoas que vêm para criticar até mesmo dizem, os fulanos da igreja. Sim, né? Até mesmo pessoas da igreja que infelizmente não vêm para somar, vêm para criticar. Então, tenha sempre o olhar voltado para a Bíblia, porque tudo que a gente precisa saber, todos os padrões de vida, a identidade está tudo aqui. Então, é na Bíblia onde a gente deve buscar a nossa identidade, a nossa autoestima. Sim, até porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Sim. Então, se eu tenho alguma coisa, um dos versículos, um dos livros que me ajudou muito na minha mudança de vida foi Provérbios. Eu amo esse livro. Porque assim, cara, tá tudo lá. Fala muito sobre tudo. Na verdade, se você for parar pra ler todos os capítulos da Bíblia, todos os livros, tudo, você vai tirar alguma coisa de bom de lá. Tudo a gente tira até das coisas ruins que já aconteceram na Bíblia. Se você parar pra analisar, você vai conseguir tirar alguma coisa boa de lá. Porque tudo tem a mão de Deus. Sim. Isso é um fato. Então, assim, a maioria das pessoas da Bíblia deixaram a vida delas no controle de Deus. E a gente vê que quando essas pessoas tomaram o controle, né, da vida delas, deu errado. Sim. Desmoronou, tudo saiu do controle, né? Então, vamos seguir a Bíblia, que é o nosso manual. Muito importante, porque a nossa autoestima vem através da identidade. Sim. E a identidade a gente encontra através da palavra de Deus, né, Brenda? Isso é verdade. E eu queria saber agora, qual é a sua história de luta com a autoestima e como é que você superou esses desafios? Eu, desde muito nova, sempre sofri muito por conta da minha cor, né? Já sofri demais na época da escola, com racismo e tudo mais, né? Que infelizmente existe e existe até nos dias de hoje. Sim. Mas antes eu não sabia lidar com aquilo, porque eu queria lidar com a minha própria força, né? Até nisso a gente peca, porque a gente quer lidar com a nossa própria força, a gente não quer entregar na mão de Deus. E as crianças conseguem entregar as coisas na mão de Deus. Elas sabem, você ensinar pra elas, e eu era ensinada. Só que eu falava assim, não, minha mãe tá muito doida, vou fazer do meu jeito, né? Desde muito nova eu sempre passei por isso. Inclusive teve uma vez que eu tava no clube com a minha mãe, e aí, você já tinha uns
uns 15 anos, já era adolescente, né? Uns 15, 16 anos. Tava no clube com a minha mãe e tal, aí chegou uma moça branca, do cabelo cacheado. Aí ela começou, nossa, mas você é tão linda, você é tão isso, seu cabelo é maravilhoso, seu nariz é tão fininho, você é... Nossa, você tem os traços tão delicados e tudo mais, você é tão linda, só faltou ser branca. Aí eu falei assim, tudo bem, mas obrigada, né, sou linda. O importante é isso, foquei nessa parte. E a minha mãe chegou bem na hora e escutou toda aquela coisa. E eu vi que a minha mãe ficou muito brava e tal. E eu falei assim, gente, mas por que minha mãe tá brava? A mulher aqui toda me elogiando e tal. Eu não prestei atenção na última frase. Sabe quando você escuta uma frase, mas não se associa a ela? Sim. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, na maioria das vezes, ele tampa meus ouvidos. Ele tapa meus ouvidos, meus olhos. Tem coisa que eu não vejo, porque eu sou muito estressada, sou muito nervosa. E isso, infelizmente, é um erro meu, né? Quem me conhece sabe como eu sou irritada. Me irrita fácil. Então, assim, naquela época ali, eu já estava começando a voltar mais para a presença de Deus, né? Tava começando a buscar mais e tal. Então, você concorda comigo que se eu escuto de fato o que aquela moça falou, tomo uma atitude precipitada, brigo com ela ali, às vezes alguém sai nos tapas, misericórdia, sai nos tapas com ela, brigo com ela, alguém grava e fala assim, a menina da igreja, que testemunho que eu ia dar, né? Então assim, e essa não foi a única vez que me aconteceu, infelizmente não vai ser a última, a gente sabe, mas assim, eu foco muito eu foco mais na parte de como o Espírito Santo me conduziu ali naquele momento. Isso é muito né? importante. Aí a mãe ficou brava e tal, mas aí eu saí andando com ela também e tal. Mas assim, a forma que o Espírito Santo me conduziu ali naquele momento e como ele faz comigo sempre é o mais importante, sabe? Porque quando eu comecei a entender que se Deus não estiver ali comigo, né? Se eu não convidar ele até para minhas lutas, para as minhas batalhas, eu não vou conseguir, eu não vou vencer nunca, porque sozinha, só com a minha força, eu não consigo. A gente fracassa. E assim, essa é uma das lutas que eu passei. E isso está relacionado à autoestima, porque quando eu era mais nova, eu não gostava do que eu via no espelho. Quando eu acordava, eu falava assim, nossa, meu Deus, por que eu sou assim? Por que eu sou dessa cor? Por que eu tenho esse cabelo? Né? Quem que sou eu? Pra que isso? Pra que eu tô aqui nesse mundo e tal? E isso sempre foi uma coisa que pegou pra mim, sempre pesou pra mim esse fato, né? E essa luta, eu trago ela comigo até hoje, mas hoje em dia eu consigo lidar, porque a partir do momento que eu entreguei de fato a minha vida pra Jesus, que eu falei assim, olha Deus, toma o controle da situação, porque eu não tô conseguindo. Toma aqui o controle, porque senão não vai dar certo. Eu não vou conseguir chegar até no final. Já passei por muitas coisas. Se eu for falar tudo aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai dar umas 5 horas. 5 horas aqui. Então, assim, já passei por muita luta, muita coisa, mas isso era um fato que eu carrego até hoje. O fato de eu estar fazendo transição e tal, né? A transição capilar. Inclusive, falei muito sobre isso no Curadas, né? Que a gente fala muito sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, sobre as coisas que a gente passa, sobre a nossa luta diária, né? As nossas lutas antigas. Quando eu falo que... Quando eu comecei a mexer na área da beleza, pra mim eu ainda tinha um pouco de receio. Né, ainda tinha um problema, porque eu não me sentia bem comigo mesma, não me sentia bonita o suficiente, não me sentia boa o suficiente, né? Eu sempre cantei, mas não achava a minha voz boa o suficiente. Sempre a voz de outro era muito melhor, né? Então assim, quando eu comecei a transformar de verdade isso em mim, foi quando a gente teve um congresso Florescer lá em Brasília, né? A gente foi numa caravana daqui de Uberaba pra lá. E assim, foi luta atrás de luta. Pra gente chegar lá, eu achei que a gente nem ia chegar. E assim, eu tava passando por uma fase tão complicada, tão conturbada ali da minha vida, que eu já tava achando que eu ia desistir de tudo mesmo. Falar assim, eu não queria nem ir,
né? Alguém pagou pra mim, eu não ia ir. 2 dias antes, alguém pagou pra eu ir. Eu falei assim, tá, beleza, eu vou. Aí, no meio do caminho, a van quebrou. A gente ficou 10 horas na estrada. Não era pra gente ir. Ficamos 10 horas na estrada. E Deus começou a me tratar ali. Ali Deus... Na verdade, antes da gente sair, Deus começou o tratamento. Porque a gente foi pegar a van, os bancos estavam molhados. Aí não era a van que a gente tinha pedido. Começou assim, um monte de problema. Uma luta atrás de luta. Aí a gente ficou... Aí já começou aí, eu falei assim, não, beleza, vou ficar calma. Fui daqui até no meio do caminho, até a van parar, com o pé molhando, porque a van tava molhada. E o banco na minha frente tava pingando no meu pé. Então eu fui viajando. Acho que a gente ficou umas 4 horas viajando e aquela água pingando ali no meu pé. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou surtar aqui dentro, né? E como eu já disse, eu sou estressada, então Deus começou o meu tratamento. Aí chegamos na estrada, a van parou, estávamos em 13 mulheres e o motorista. Dessas 13 mulheres, uma grávida, 9 idosas e o restante era mais jovem, né? Assim, 13, acho que é 13, 16, mas assim, tinha muita idosa, uma grávida, sempre, nossa, gente. E assim, eu tenho sempre o costume de tomar a frente das coisas. Se eu tô vendo que tem um problema ali e eu puder resolver, eu já quero ir, já fazer e tal. E então, assim, chegamos lá, eu queria resolver, queria fazer e tal. Nem lembrei de ficar nervosa. A gente ficou, eu falei 10, acho que foi 12 horas na estrada. Nisso, até a gente conseguir chegar num posto, conseguir resolver todos os problemas e tal. E aí eu fiquei muito nervosa com o dono da van. Muito nervosa mesmo, nossa, eu tava com ódio. E aí a gente ficou esse tempo todo na estrada esperando e tal, e todo mundo ficando bravo. Enfim, a hora que o dono da van chegou porque ele ia trocar pra gente continuar, eu já nem queria ir mais. Aí, falei assim, a gente vai voltar pra trás, não sei o quê. Aí no meio do caminho, eu comecei assim, a gente já pagou. Já tá aqui no meio do caminho, voltar. Agora já passou por tudo isso, vamos seguir esse trem, vamos continuar. E aí, e eu falei assim, quando ele chegar aqui, eu vou falar, eu vou brigar, eu vou perder toda a minha razão. Nossa, gente, eu calculei tanta coisa, pensei tanta coisa pra falar. Aí, um tempinho antes, uns 10 minutos antes, a minha cabeça começou a doer muito, 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 muito mesmo. Eu não tava conseguindo enxergar. E assim, a gente tava num posto, né? Saí do posto, fui pra van. A hora que eu cheguei lá, eu deitei, apaguei. Aí deu 10 minutos e eu dormi pensando nas coisas que eu ia falar, né? Com raiva pensando nas coisas que eu ia falar. A hora que ele chegou, eu levantei, olhei pra ele. Tá bom. Ele falou, não, desculpe e tal, não sei o que. Beleza, tudo bem. Então assim, nem eu me reconheci. Eu falei assim, ai Deus, o que tá acontecendo? Eu tava preparada pra falar tanta coisa. Não falei nada. Enfim, seguimos viagem, chegamos lá. Gente, foi tanta bênção. Deus falou comigo. Deus falou com todo mundo. Foi tremendo. Assim, foi incrível. A hora que a gente saiu de lá, a gente entrou dentro da van. Já começou aí. A gente entrou dentro da van pra poder seguir viagem pra Brasília. Aí a gente começou a cantar. Aí começou a cantar, começou uma música daqui, uma música dali, de repente já começou uma oração. E aí a gente começou a orar, e aí já começou a falar em línguas, e o fogo começou a cair ali dentro da van. E aí todo mundo, ninguém tava esquentando pra mais nada, e todo mundo tinha ficado bravo, ninguém nem lembrava. E as mulheres tudo chorando dentro da van. E eu falava assim, gente, olha como que Deus trabalha. Nossa, que incrível. E aí Deus já começou a transformar muita gente ali, né? Chegamos lá em Brasília, Deus falou com a gente novamente, Deus falou muito comigo e meu tratamento já começou ali, né? Quer dizer, né? Foi terminando já ali, né? Porque já tinha começado já antes. Claravan. Né? Então, assim, foi falando comigo de todas as formas e sobre todas as minhas áreas da minha vida, né? Tanto a minha vida espiritual, como minha vida amorosa, minha vida como pessoa, como uma mulher de Deus que eu sou, né? Porque era um congresso somente de mulheres, o Florescer, que inclusive agora a gente faz aqui em Uberaba. Fica o convite. Né? Em novembro tá aí. Então, assim, agora a gente faz aqui. E assim, eu pensei, no começo, a hora que eu cheguei lá, eu falei assim, eu passei tanta raiva, fiquei com
fiquei com tanto ódio no coração que Deus não vai nem falar comigo aqui. E muito pelo contrário. Deus já começou me acalmando, falando, filha, eu tô aqui. Você só tem que confiar em mim, entendeu? Você precisa confiar, claro, não foram com essas palavras, foram muito mais, sabe? Mais tremendo. É, uma coisa que não dá nem pra explicar, eu só chorava. Só chorava. E aí, voltei pra Uberaba, já voltei com outra mentalidade. E assim, quando você realmente confia em Deus, você entrega de verdade, a mudança, ela é rápida, né? E inevitável. E assim, é uma coisa que não tem escapatória, não tem pra onde você fugir. Até porque você não quer fugir, né? Que ninguém quer fugir da presença de Deus. Mas Com então, certeza. assim, é uma coisa que é incrível. E depois disso, eu já comecei até na forma de falar. Minha forma de falar mudou. Claro, ainda tem vezes, porque a gente é carne, infelizmente a gente erra, a gente peca, né? Mas em todo momento eu sempre lembro de voltar pra onde Deus me falou, ó, é aqui que é o seu lugar. Né? É dessa forma aqui que eu quero que você siga. É dessa maneira aqui que eu acho que você tem que seguir. Que eu quero que você siga, né? Então, assim, sempre que tá acontecendo alguma coisa, eu paro e penso, não é isso que Deus quer pra minha vida. Não é essa raiva que Deus quer que eu sinta. Deus quer que eu seja uma mulher diferente. Então, eu vou ser uma mulher diferente. Ai, tô passando por uma luta novamente e tal. Vou entregar nas mãos de Deus. Ai, tô ansiosa porque não sei o que. Vou entregar nas mãos de Deus. Eu quero fazer diferente, porque eu quero o céu. Então eu tenho que viver as coisas do céu. Eu quero viver como se eu estivesse indo pro céu, entendeu? E é isso, é incrível. A mudança que Deus faz na nossa vida é linda, né? Muito, muito bonito seu testemunho, muito edificante, que creio eu que vai servir aí como um aprendizado, né? Um ensinamento para muitas mulheres que vão assistir esse podcast. E já pra gente ir caminhando pro final, eu queria ler um versículo que tá lá em Salmos 139, que diz assim, versículo 13 e 14. Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Esse final do versículo 14, chama muito a minha atenção, porque diz assim, por teres me feito de modo tão extraordinário, as tuas obras são maravilhosas. Nós somos obras de Deus. Nós somos esculpidas por Deus. Ele pensou em cada detalhe, cada célula do nosso corpo, como você disse, né, mais cedo, foi Ele quem fez. Então, nós somos obra dele. Toda a obra dele, como diz a palavra, é maravilhosa, é extraordinária. Então, independente se o mundo tenta dizer para você seguir um padrão de vida, um padrão de comportamento, lembre-se, o nosso padrão é Jesus. Sim, isso é... Ele é o nosso exemplo, ele é nosso tudo. Isso é maravilhoso, porque assim, quando a gente lembra disso em todos os momentos, a vida fica até mais fácil de ser seguida, né? Mais leve. Fica tudo mais leve, porque você fala assim, tá tudo nas mãos de Deus. Eu sou obra dele, eu sou criação dele, imagem e semelhança. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu tenho que viver pra Cristo, né? Se o meu viver é Cristo, nada mais importa. Porque quando a nossa identidade está realmente firmada nele, não é o mundo que vai nos abalar, não são comentários de pessoas que vão nos abalar, porque a nossa fé e a nossa identidade está firmada naquele que nos criou. E claro que quando a gente fala que não, então se Deus diz tudo isso aqui sobre mim, ele diz que eu sou tudo isso, ele afirma que eu sou tudo isso, eu tenho passe livre para pecar, tenho passe livre para agir como eu quero, porque já que o pensamento de Deus não vai mudar, algo muito importante para se dizer sobre isso, Deus, ele nos ama. Isso é fato, isso é uma coisa óbvia e clara, é só a gente abrir a Bíblia que a gente vai cada dia mais continuar tendo essa certeza. Só que, como eu disse, ele nos ama, mas ele não ama o pecado.
E a partir do momento que a gente tenta seguir os padrões do mundo, nós caímos em pecado. Como você mesma disse, né, das suas experiências com um grupo de amigos, escola, a gente cai em pecado. Então, tenha em mente, Deus me ama, mas Ele não ama o pecado. Então, que eu possa cada vez mais me apegar naquilo que Jesus ensina e seguir o exemplo dele, que é o mais importante. Sim, é sempre bom a gente rever, né, tudo que a gente faz todos os dias nas nossas vidas e saber e parar para poder saber e analisar se realmente a gente está fazendo aquilo que Deus quer, que é o mais importante. Exatamente. Podcast de hoje muito edificante, Brenda, um tema muito importante para nós mulheres, em comemoração a esse mês, né, que é especialmente para nós. Parabéns para nós. Parabéns para nós, principalmente agora, dia 8. Sim. Em todas as segundas-feiras deste mês, nós teremos, cada segunda-feira vai ser um episódio direcionado para vocês, mulheres. Vamos falar sobre vida espiritual, sobre a mulher que é dificular, sobre a vida relacionada à área da saúde da mulher. Então fiquem ligadinhas aí que esse mês é nosso, especialmente para nós, preciosas, amadas por Jesus. Brenda, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom o nosso bate-papo. Creio eu que tudo que foi dito aqui vai edificar a vida de muitas mulheres, se Deus quiser. Então, muitíssimo obrigada por ter aceitado participar com a gente. É isso, uma honra estar aqui fazendo parte, né, desse podcast. Me senti muito privilegiada, muito bacana, muito bom estar fazendo parte de mais uma coisa na casa de Deus, né, na presença dele. Que é falar super sobre importante. Ele é muito bom, né? Nossa, é muito bom, pra você ver. É uma conversa tão leve. O tempo passa e a gente nem vê. A gente nem vê. Passa tudo muito rápido. Então, assim, muito obrigada por este momento e espero poder voltar mais vezes. Se Deus quiser.